Olá pessoal, eu sou o professor Thiago Cruz e nós estamos iniciando a nossa segunda aula da nossa matéria Contra a Cultura Cristã. Espero que você tenha pegado a primeira aula, espero que você tenha acompanhado, espero que você tenha aprendido um pouco da nossa introdução sobre essa matéria e espero também que o que foi falado, o que foi dito, o que foi explicado, lido nos comentários bíblicos e comentários de outros autores, teólogos importantes, que todos esses comentários e tudo que você ouviu na aula passada possa ter servido para te estimular, para te despertar o interesse, para querer conhecer um pouco mais sobre aquilo que é a cultura do reino de Deus, sobre aquilo que é, como eu disse na aula anterior, um estilo de vida alternativo oferecido por Jesus, não só para nós, mas para o mundo todo, quando este quiser segui-lo. Um estilo de vida oferecido por Jesus para aqueles que desejam, por sua simples escolha, por sua simples vontade, de a cada dia mais se deparar com a graça do Salvador e segui-lo na vida. Segui-lo não somente nos moldes da religião, segui-lo não somente nos parâmetros de cultos cristãos, evangélicos, reuniões, mas segui-lo no que diz respeito a segui-lo no chão da vida. Segui-lo como Ele deseja que nós o sigamos, não segundo as nossas convicções. Uma vez eu tive uma conversa com um querido e nós falávamos sobre o fato da verdade de Deus e o fato das nossas convicções, daquilo que nós temos como certeza da nossa vida. Que muitas vezes as nossas convicções são uma coisa e a palavra de Deus nos mostra um caminho totalmente diferente das nossas convicções. E nós sabemos muito bem que a vontade de Deus, a palavra de Deus, ela deve ser maior e deve encobrir a nossa vontade segundo as nossas convicções. E o meu desejo é que você possa continuar aprendendo, que você possa continuar interessado em buscar a conhecer essa cultura alternativa de vida, a cultura do reino de Deus, essa cultura que vai na contramão de todo o sistema estabelecido aí fora no mundo, uma contracultura que vai como um sinal mostrando uma vida nova que nós podemos abraçar. Esse dia eu estive estudando um pouco sobre a nossa matéria e tem um psicólogo muito famoso que uma vez, ele falando sobre o Sermão do Monte, ele descreveu o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha como os passos que Jesus dá para uma pessoa, para que essa pessoa encontre a verdadeira felicidade. O Sermão do Monte como uma regra a ser seguida, como uma resposta para tantos e tantos que buscam encontrar um sentido para a vida, e não somente um sentido para a vida, mas encontrar uma vida completa, uma vida feliz, uma vida com alegria, uma vida cheia de felicidade. Mostrando que todos os ensinamentos e preceitos das bem-aventuranças dadas por Jesus, aqueles que seguirem o ensinamento de Jesus, poderão de fato ser felizes. Não é à toa que bem-aventurado significa feliz. Não é à toa que quando nós lemos Jesus dizer bem-aventurado aquele que, bem-aventurado a pessoa que, bem-aventurado o qual que, nós podemos interpretar também como Jesus dizendo para nós e para aqueles discípulos na sua época, feliz aquele que, feliz aquele quem, feliz aquele qual, feliz. O nosso Jesus, o Rei do Reino que nós pregamos, que nós tanto ensinamos, deixou para nós uma receita para nós sermos pessoas bem-aventuradas, para nós sermos pessoas felizes no nosso contexto de vida, felizes no nosso contexto de relacionamentos, felizes no nosso contexto de trabalho, no nosso contexto de família, no nosso contexto de história, de igreja, de todo o contexto onde nós nos relacionarmos, todo o contexto onde nós estivermos, Ele, o Rei dos Reis, aquele que é o nosso Rei, aquele o qual nós submetemos o nosso ser e declaramos que Ele é Senhor. Ele deixou para nós a receita da felicidade, deixou para nós as bem-aventuranças, deixou para nós o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, e nos convidando para viver essa contracultura, nos convidando para viver essa cultura do reino de Deus, essa vida alternativa. E no final da aula passada nós, após
falarmos sobre isso, relermos um pouco sobre o contexto da época, sobre a direção dada a essas palavras para as pessoas que Jesus escolheu falar isso. Nós vimos também sobre o alcance que essas palavras têm para nós. Nós vimos que toda pessoa honesta, que ao ler o Sermão do Monte, ao ler essas palavras, ao ler esses 3 capítulos de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, quando uma pessoa honesta, ela lê esses textos, é impossível que essa pessoa não se questione. É impossível que essa pessoa não entre num questionamento a ponto de questionar se o que está escrito ali realmente foi Jesus que disse, se o que está escrito ali é algo relevante para os nossos dias ou é algo que ficou para trás e era somente para aquele povo, era somente para aquela época. Não há pessoa honesta que não se pergunte, ao ler todas essas palavras de Jesus, se todo esse texto, se todo esse discurso é algo que nós podemos e conseguiremos viver, ou se é somente algo que foi nos dado para a gente ficar admirando, para a gente olhar para tantas palavras lindas que Jesus disse e dizer, olha, isso foi lindo, isso é fantástico. Ou será que é algo para a gente abraçar e para a gente viver de fato tudo isso que Jesus disse? E no final da aula passada nós respondemos a primeira questão, que é: o Sermão do Monte é autêntico? Foi Jesus mesmo que falou ele? Foi Jesus mesmo que pregou esse sermão? E embora muitos estudiosos, famosos, homens de peso, até mesmo João Calvino, reformador, um teólogo que escreveu as Institutas da Fé Cristã, um homem que fez uma síntese e uma teologia sistemática a respeito daquilo que Deus tem para nós, do que a palavra de Deus tem para nós. Embora até mesmo esse homem tenha ido contra o argumento de que não foi um discurso único de Jesus, mas foi junções de vários discursos de Jesus, feito por Mateus e feito também por Lucas, porque os dois queriam apresentar fatos para os leitores de que Jesus era quem ele realmente dizia ser. Embora tantos outros pensadores afirmem com Calvino essa hipótese de não ser um único momento, nós vimos através do querido John Stott que certamente foi um único momento que Jesus disse isso, porque tem contexto histórico. Jesus disse isso num local, Jesus disse isso para um público determinado, Jesus disse isso após ter saído do seu batismo, ter saído da tentação no deserto, ter saído de curas. Jesus disse isso antes mesmo de sair daquele monte, de dizer fim para aquele diálogo, de dizer fim para aquela conversa e entrar na cidade chamada Cafarnaum. Então nós vemos que tem um período histórico, tem um local, tem um porquê, tem um público e tem argumentos suficientes para nós enxergarmos que essas palavras realmente foram ditas por Jesus, que essas palavras não foram ajuntamentos de discursos feitos por Jesus, organizados pelos apóstolos, evangelistas, e nem mesmo por um membro da igreja primitiva, mas foi Jesus mesmo que disse isso. E John Stott também diz que nós não devemos ser inocentes ao ponto de olhar para as pequenas divergências dos textos paralelos entre Mateus e Lucas e dizer, olha, porque diverge aqui, então aquele que diz que foi um aparato, que foi um ajuntamento de discurso de Jesus estava certo. Não. John Stott, ele nos faz pensar no fato de que cada um pode transcrever um discurso ouvido da sua própria forma. Mateus escreveu as palavras de Jesus da forma que ele recebeu, da forma que ele ouviu, da forma que ele leu todo aquele momento. Lucas também descreveu o discurso de Jesus segundo as pesquisas e segundo o ouvido de segundos que ele recebeu e escreveu ali. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza, de uma coisa como homens e mulheres que desejam estudar a palavra de Deus e que creem na palavra de Deus como palavra dada de Deus para os homens, para que possa servir de regra, de fé a nós que cremos na sola Escritura, nós podemos acreditar que o Espírito Santo guiou esses dois evangelistas para escreverem com toda a essência daquilo que Jesus tinha para transmitir para nós.
e nós recebemos e abraçamos com a certeza de que sim, o Sermão do Monte, o Sermão do Planalto, o Sermão da Planície, o Sermão da Montanha, seja como ele for chamado, são palavras sim de Jesus para nós. Para nós terminarmos esse ponto, gostaria de ler para você uma citação de John Stott. John Stott continua dizendo que prefere também a sugestão do professor Abe Bruce, que acreditava que o material contido em Mateus 5 a 7 representa a instrução não de uma simples hora ou dia, mas de um período de retiro. Conjecturava que Jesus poderia ter reunido consigo os discípulos no monte para uma espécie de acampamento de verão. Olha que legal. Por isso não chamava aqueles capítulos de Sermão do Monte, expressão usada pela primeira vez por Agostinho, ou por Santo Agostinho, como muitos conhecem no campo teológico, mas Abe Bruce preferia chamar o Sermão do Monte como ensinamentos do monte. Mas ainda o sermão, conforme registrado em Mateus, teria a duração de apenas cerca de 10 minutos. Por isso, possivelmente que os evangelistas nos tenham dado apenas versões condensadas do que Jesus disse. O Sermão do Monte foi entregue a nós por Jesus. Palavras de Jesus para nós. Ensinamentos de Jesus para nós. O Sermão do Monte foi entregue para nós, não é feito de conjecturas ou de ajuntamento de outros homens ou de igreja, mas foi feito por Jesus para mim e para você e para tantos quanto mais ele, ao sentar no monte, chamar ao redor de si para ouvir o que ele tem a dizer. E como eu disse, das 3 perguntas que surgem na mente do pensador moderno e honesto ao ler essas palavras, a segunda pergunta que surge é: o conteúdo de todo esse ensinamento, o conteúdo de tudo isso que Jesus disse no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, tudo que está escrito em Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7, é relevante para nós hoje? No nosso mundo pós-moderno, no nosso mundo iluminista, no nosso mundo onde cada um tem a sua própria verdade, no nosso mundo onde já não existe mais estabelecida aquela crença de que a igreja é a voz de Deus no mundo e o que a igreja diz é o certo e pronto e acabou. Mas no mundo que passou para a modernidade e atingiu a pós-modernidade, onde cada um tem a sua verdade, onde cada um tem o direito de expressar a sua verdade e o seu pensamento, será que essas palavras fixas de Jesus há tanto tempo, dita há tanto tempo atrás, será que elas têm algum resultado, algum significado para nós hoje? Será que elas têm algum valor para nós hoje? Será que elas têm algum efeito para nós hoje? E para nós começarmos a pensar nisso e a responder essa segunda pergunta, nós podemos, em primeiro lugar, como bons pesquisadores, bons estudiosos, nós podemos, em primeiro lugar, analisar o Sermão do Monte. E analisar não só no sentido de abrir a Bíblia, folhear, passar os olhos por cima, começar no capítulo 5, versículo 1, e terminar lá no capítulo 7, no versículo 28, mas examinar o conteúdo desse texto, dessas palavras de Jesus, no sentido de debruçarmos a nossa vista, a nossa paciência, no sentido de debruçarmos o nosso sentido nessas palavras, e fazer uma releitura dela, de cada palavra dita com Jesus, comparando ela com os nossos dias de hoje. Você, ao ler o Sermão do Monte, você vai perceber que Jesus fala aqui sobre relacionamento entre pessoas iguais e pessoas diferentes. Você vai ver que Jesus aqui nesse sermão fala sobre relacionamento entre homens e mulheres, casados, casais, sobre o divórcio. Você vai ver que Jesus fala aqui sobre aqueles que são injustiçados, aqueles que são passados para trás. Você vai ver que Jesus fala aqui sobre os donativos, até sobre ofertas, sobre esmolas, sobre o bem que nós podemos fazer ao próximo. E eu tenho certeza que uma leitura honesta, detalhada, debruçada, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que constitui o Sermão do Monte, fará com que você e fará com que nós percebamos a relevância tão importante e tão natural que nós podemos encontrar aqui nesses textos.
Porque ao olhar para esse texto escrito há tanto tempo atrás, há mais de 2000 anos atrás, e olhar com honestidade, com sinceridade para os nossos dias atuais, meu irmão e minha irmã, você e eu vamos poder perceber que tudo o que está dito aqui, que tudo que está escrito aqui, serve muito bem como parâmetro para a nossa vida, serve muito bem para nortear-nos naquilo que diz respeito à nossa existência, no que diz respeito à nossa convivência e à nossa importância na sociedade, no nosso meio, na nossa família e na nossa igreja. Então, se há perguntas que aparecem na nossa mente pós-moderna, na nossa mente elitizada, sobre a importância e a relevância do Sermão do Monte para os nossos dias, nós podemos olhar para nós e olhar para eles e com certeza afirmar: sim, sim, sim e sim, as palavras de Jesus continuam tendo valor para os nossos dias. As palavras de Jesus continuam tendo significado prático e não só teórico, significado palpável e não somente no campo da imaginação e no campo da admiração, significado que nós podemos implantar na nossa vida, porque as palavras de Jesus contidas aqui descrevem a forma como Jesus gostaria que os seus seguidores se comportassem. O que Jesus diz aqui no Sermão do Monte é exatamente o que ele gostaria de dizer para cada um de nós que desejamos segui-lo individualmente. Talvez você que está me ouvindo nesse momento, você que tem acompanhado as nossas aulas, você mesmo que tenha esse interesse por conhecer a palavra de Deus, mesmo que tenha esse interesse por se aprofundar nas coisas de Deus, talvez você nunca tenha parado e lido o que Jesus disse no Sermão do Monte, com honestidade, com sinceridade. Talvez porque muitas vezes nós, quando buscamos a teologia, nós quando buscamos o conhecimento da palavra, nós queremos conhecer aquelas coisas extraordinárias, nós queremos conhecer aquelas revelações fantásticas, a paixão pela revelação do Apocalipse, a paixão pela revelação das profecias, a paixão pela revelação e pelo entendimento das visões. Nós estamos em busca daquilo que é fantástico. E talvez nós, ao lermos o Sermão do Monte, nós não consigamos perceber o quão fantástico e o quão simples e o quão diário e prático são essas palavras de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos interesse para isso. Porque aqui, quando nós vemos que é o dia a dia que Jesus quer para nós. É a vida no dia a dia. Jesus aqui não está falando sobre curas. Jesus aqui não está falando sobre prosperidade. Jesus aqui não está falando sobre vitórias que têm sabores de mel, de açúcar, de morango, de chocolate. Não. Jesus aqui está falando sobre uma vida que Ele deseja que nós, como seguidores do Seu nome, como aqueles que levam o Seu nome por onde passam, e é uma vida que Ele deseja que você viva. Uma vida onde muitas vezes aqueles que se aventurarem em seguir o que Jesus deixou para nós aqui, muitas vezes serão reputados como loucos, muitas vezes serão reputados como ingênuos, como bobos, mas diante dos olhos de Deus serão reputados e serão considerados como aqueles que ouviram a voz daquele que nos chama para subir a montanha e assentar aos seus pés, ouviram a voz daquele que nos convida para saborearmos as palavras que Ele tem para nós. E tudo que está escrito aqui é algo que Ele deseja que nós vivamos. No Sermão do Monte, vemos como Jesus é em si mesmo. Uma coisa interessante que eu e você, como estudiosos da palavra e como ministradores da mesma, porque eu tenho certeza que a pessoa que estuda a palavra, ela tem como objetivo não só guardar o que aprendeu para ela, mas tem como intenção de transmitir para as outras pessoas tudo que ela aprendeu. Talvez você que está me ouvindo também, você tenha começado a sua busca para ser alguém que queira ser maior do que os outros, para ser alguém que queira ser conhecido como o grande pensador, como o grande homem de Deus que tem a revelação máxima da Escritura. Mas eu quero te dizer nessa hora que se você olhar para tudo isso que você tem aprendido, e for somente com a intenção de guardar para si, ou somente com a intenção de crescer entre os olhares dos outros,
Quer dizer que você tem que dar um reset na sua vida, começar tudo de novo, tem que fazer aí uma formatação da sua mente, porque se nós estamos aqui reunidos, buscando conhecer mais e mais, é com o objetivo, transmitir tudo o que nós aprendemos para os outros. Sermão do Monte, as palavras de Jesus, além de ser um ensinamento, Jesus ali ele fala de si mesmo. Porque nós só podemos falar com a autoridade de algo somente daquilo que nós vivemos. Se eu sou uma pessoa que não tenho paciência, de nada adiantará eu falar para outra pessoa ter paciência e mostrar para outra pessoa que o caminho certo é ter paciência. Porque a minha palavra não vai ter peso nenhum. Se eu sou uma pessoa que não sou generosa, segundo os recursos financeiros que Deus me dá, de nada adiantará eu dizer para uma pessoa que ela deve ser generosa com o próximo. Porque ela olhará para a minha vida e verá que eu sou alguém que bato palma de mão fechada, que não sou generoso, e vai olhar para o que eu estou dizendo para ela, para o meu ensinamento, e vai dizer, olha, o que ele está ensinando é vão, o que ele está ensinando é sem sentido, ele não vive o que ele está ensinando. Porém, Jesus vivia e vive e deseja viver em nós tudo isso que ele ensinou no Sermão do Monte. Jesus mostrava, não somente nas palavras contidas aqui, que são verdades absolutas de Deus para os seus filhos, do rei para os seus servos, mas Jesus ia muito mais além. Jesus mostrava com a sua própria vida que toda a palavra dele tinha valor e tinha sentido real. Você talvez ao terminar de ler o Sermão do Monte, lá no capítulo 7, o versículo 28 e 29, olha que coisa interessante que diz nesses dois versículos aqui. Mateus 7, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, ou se admirou do seu ensinamento, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. O que é ter autoridade? O que é ensinar como alguém que ensina tendo autoridade? É esse ensinamento que provém não só de palavras, mas provém de vida. É esse ensinamento que eu olho para uma pessoa que eu amo e digo assim, olha, não faça isso, porque isso vai te levar para um caminho e para um fim ruim. E ela olhar na minha vida e ver que eu também não faço aquilo que eu estou dizendo para ela não fazer. E dizer, olha, ele realmente age da forma como ele está me dizendo para agir. Então a palavra dele tem sentido, a palavra dele tem peso, a palavra dele tem autoridade. E Mateus continua dizendo aqui que Jesus ensinava com autoridade, com peso na palavra, e não ensinava como os escribas. Por quê? Porque os escribas ensinavam o povo dessa forma. Eles conheciam muito bem a lei, conheciam muito bem o que estava registrado para ser ensinado para o povo de Deus. Porém, era aquele povo que poderíamos exemplificar com aquela frase tão conhecida: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, mas olha, deixa o que eu estou fazendo, se o que eu estou fazendo não condiz com o que eu estou falando, não olha para isso, mas faz o que eu estou mandando. Os escribas aqui talvez seriam aquelas pessoas que diriam assim, olha, você tem que perdoar, mas talvez que levava amargura no seu coração para toda a vida. Talvez os escribas fossem aquele tipo de pessoa que dizia para o outro, olha, você deve ser generoso e ofertar os recursos financeiros que Deus te dá para aqueles que têm necessidade, mas eles eram os primeiros que gastavam o seu dinheiro somente para si, somente para se satisfazer. Os escribas talvez eram aqueles homens que chegavam nos outros e diziam assim, olha, você deve respeitar sua mulher, você não deve traí-la. Mas talvez eram eles aqueles que traíam as suas mulheres, que se prostituíam. E não tinha peso na palavra deles, não tinha autoridade. Mas Jesus, ao contar todo esse ensinamento do Sermão do Monte, ao dizer todas essas palavras, ao concluir, o povo ficou, de boca aberta, admirado com tudo que Jesus ensinou. Por quê? Porque além das palavras, o povo olhava para a vida de Jesus e percebia que as palavras, elas
refletiam a vida daquele mestre que estava sentado em cima de um monte, que tinha seus amigos rodeados em sua volta. O Sermão do Monte reflete a vida de Jesus. E para a gente poder ver isso, no sentido de como Jesus gostaria que todo esse entendimento fosse trazido para nós, não no sentido religioso da palavra, no sentido ritualístico, onde você só faz porque é obrigação religiosa, onde você só perdoa porque é obrigação religiosa, onde você só oferta, só dizima porque é obrigação religiosa, não no sentido onde você só vai à igreja porque é uma obrigação religiosa e lá você está ficando quite com Deus, e lá você está pagando as suas dívidas com Deus. Não. Jesus, ao ensinar a gente, através do Sermão da Montanha, ele estava dizendo para a gente que a vida, ela vai muito além dos cultos, a vida ela vai muito além dos domingos à noite, a vida ela vai muito além das reuniões de oração, a vida vai muito além dos louvores cantados e ouvidos, mas a vida acontece, como diz um amigo meu, no chão da vida, onde tudo acontece, onde as coisas são normais, onde as coisas podem dar certo como pode dar errado, onde o dia pode ser bom como o dia pode ser ruim, onde nós podemos ganhar como nós também podemos perder. O que Jesus queria ao dizer essas palavras, ele queria que eu e você, como seguidores dele, tivéssemos uma postura diante de qualquer intempérie da vida, e que essa postura refletisse os valores, não valores do mundo que nós conhecemos também, mas refletisse os valores do reino de Deus. Esses valores que é uma vida alternativa que Ele nos oferece para viver. E agora eu gostaria de ler com você um pouco sobre esse Sermão da Montanha e ir dividindo com você em tópicos, para que a nossa mente pudesse se esclarecer mais ao talvez ler pela primeira vez esse texto, ouvir pela primeira vez esse texto, ou talvez reler pela milésima vez esse texto, mas agora entendendo que embora não tenha milagre, embora não tenha cura, embora não tenha prosperidade, embora não tenha nada disso, aqui há algo fantástico e algo sobrenatural de Deus para nós, para mim, para você, para nós que o seguimos. E nós podemos separar o Sermão do Monte em alguns tópicos. O primeiro tópico que eu gostaria de ler com vocês, separar, fala sobre o caráter do cristão. O caráter significa a característica do cristão, aquilo que nos identifica diante das outras pessoas, aquilo que nos mostra diferente dos outros. O caráter, a característica de um cristão é aquilo que as pessoas, ao olhar para nós, ao olhar para você e olhar para mim, vão poder identificar em nós semelhanças com a vida de Jesus. E esse primeiro ponto que fala sobre o caráter do cristão, ele se encontra no capítulo 5 de Mateus, do versículo 3 ao 12. Olha, presta atenção. Eu vou ler para você, e você aí da sua casa, você pode prestar atenção, pode acompanhar com a sua Bíblia, pode interagir também aí entre você e o seu Deus, entre você e a sua leitura, em oração, mas preste atenção sobre o caráter do cristão refletido nesses versículos. Mateus 5, de 3 a 12, diz assim, Jesus dizendo: bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Felizes, bem-aventurados mansos, os calmos, aqueles que conseguem controlar a sua intrepidez, aqueles que conseguem controlar os seus impulsos, aqueles que conseguem atingir o autocontrole, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado, felizes os que têm fome e sede de justiça, os que não se conformam em ver injustiça, mas que desejam a justiça como alguém faminto deseja comida, que deseja a justiça como alguém sedento deseja água fresca, porque eles serão fartos. Bem-aventurados que
são misericordiosos, felizes os misericordiosos, felizes aqueles que olham para o outro e não julgam de primeiro, mas procuram saber o porquê de cada atitude, o porquê de cada pessoa ser como é. Porque esses alcançarão a misericórdia quando precisarem de misericórdia, e não há uma pessoa sequer na terra que não precise de misericórdia. Felizes, bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes, bem-aventurados aqueles que procuram enxergar o lado bom da vida, aqueles que procuram enxergar a vida, não no aspecto sujo da existência, mas no aspecto limpo, porque enxergam não baseado no que está ao redor, mas baseado naquilo que é o seu coração, um coração limpo, que consegue enxergar a Deus em todos os momentos da vida, que consegue enxergar a Deus em todas as circunstâncias, em todas as coisas da vida, que entenderam muito bem o que é a graça comum que capacita o homem, ainda que seja inclinado ao mal, a ser bom. Felizes os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurado aqueles que se reconciliam, bem-aventurado aqueles que são intermediadores de brigas, de guerras, e quando chegam, eles trazem a paz. Bem-aventurado aqueles que são instrumentos para fazerem cessar as guerras. Bem-aventurado aqueles que são instrumentos de Deus para fazer acalmar as tempestades dos relacionamentos, das vidas. Porque eles serão chamados filhos de Deus, porque promovem a paz. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados aqueles que têm um dedo apontado na cara e ouvem muitas vezes assim: olha, você não é de Deus porque você faz isso, isso e isso, isso não é de Deus. Bem-aventurados aqueles que ouvem dos fariseus dos nossos dias, que apontam o dedo e dizem assim: você precisa de mais isso, mais isso e mais isso para ser alguém de Deus. Mas bem-aventurados são porque as pessoas o julgam, porque ele é uma pessoa justificada não por si, não pelas obras, mas é uma pessoa justificada pelo Pai que está no céu. Bem-aventurados, felizes são esses. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Se alegrem, exultem, jubilem, festejem, celebrem, porque grande é o vosso galardão, grande é a vossa recompensa, grande é o seu prêmio, porque você passou por toda a perseguição, passou por todo o sofrimento, passou por toda a injúria, passou por toda a mentira, passou por toda a acusação, firme, crendo que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, crendo que a sua recompensa, o seu prêmio será grande, será enorme, será satisfatório, será exuberante, será maravilhoso, magnífico no céu. Crendo tudo isso, felizes são esses que ouviram a voz do Mestre naquele monte, ouviram o seu ensinamento e perceberam que essas palavras aqui refletem o caráter de um cristão, que nós estaremos estudando versículo por versículo mais à frente, e perceberemos a profundidade de tudo isso que Jesus deixou para nós, para que eu e você possamos ser reconhecidos não como os religiosos, mas reconhecidos como cristãos, filhos de Deus, seguidores do Cordeiro. Um outro tópico que nós vemos no Sermão do Monte, além de falar sobre o caráter do cristão, fala agora sobre a influência do cristão onde ele está. Porque de nada vale nós sermos diferentes, de nada vale nós abraçarmos um estilo de vida diferente do mundo, de nada vale nós podermos olhar para o mundo e perceber que o mundo não caminha bem, que o mundo, como a palavra de Deus diz, está morto no mal, está morto no pecado. De nada vale nós abraçarmos um outro estilo de vida se esse estilo de vida que nós abraçamos e que mudou a nossa vida, que nos trouxe uma característica nova, que as pessoas olham para nós e nos identificam como diferente, de nada vale se nós não influenciarmos agora onde nós estamos. De nada vale essa mudança se essa mudança não servir para nós influenciarmos a nossa família com a nossa vida.
se nós não influenciarmos a nossa comunidade com a nossa vida, se nós não influenciarmos o nosso meio de trabalho, o nosso meio de estudo com a nossa vida, de nada vale. E o segundo tópico que eu gostaria de ler com você fala sobre a influência do cristão, a influência daquele que abraçou esse estilo de vida, a influência daquele que abraçou essa contracultura, a influência que causa aquele que decidiu viver os valores do reino de Deus, que diz lá no versículo 13 ao versículo 16, do mesmo capítulo 5, que diz assim: vocês que estão ouvindo, vocês que se assentaram ao redor de Jesus, quando Jesus subiu ao monte e começou a falar, vocês, eu, você, nós, vocês que são seguidores de Jesus, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, sem sabor, o que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós, você, eu, nós que ouvimos, nós que seguimos, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade acesa, edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a minha luz, a sua luz, a nossa luz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Olha que coisa fantástica o texto que nos fala sobre a influência do cristão. O texto que termina dizendo que nós devemos viver uma vida tal no meio onde nós estamos inseridos. Uma vida tal que as pessoas, ao olharem para a nossa vida, elas possam olhar para tudo de bom que nós estamos fazendo, não no sentido somente de obras, mas no sentido de ser alguém bom, de ser alguém que encarnou o Evangelho de Jesus, de ser alguém que encarnou os ensinamentos de Jesus e trouxe não somente para o campo do intelecto, mas para o campo da vida, aquilo que Jesus ensina. As pessoas olharão para nós e verão as nossas atitudes e a nossa influência no nosso meio e agradecerão a Deus por nos ter por perto. Já parou para pensar nisso? Quando eu e você abraçarmos as verdades do reino de Deus, quando eu e você entendermos que Ele quer que nós sejamos sal, e sal, ele não serve para nada se ele ficar no saleiro. Quando alguém vai cozinhar alguma coisa, ele vai, pega o sal no saleiro, tira do saleiro e vai e mistura com aquela comida, para que misturado possa dar sabor ao alimento, possa dar tempero. O que Jesus está dizendo para os discípulos é que ele deseja que os discípulos se misturem para temperar a vida das pessoas. Jesus disse que ninguém acende uma vela, uma candeia e coloca debaixo da cama, porque debaixo da cama a luz da candeia, a luz da vela não vai servir para nada, ela vai estar encoberta, mas coloca no lugar mais alto da casa, para que quando alguém entrar naquele cômodo onde a vela está, eles possam ver tudo o que está no cômodo, porque a luz da vela iluminou todo aquele ambiente. E assim Ele deseja que sejamos nós, pessoas que vivam e pessoas que influenciem o meio onde elas estão com os valores do reino de Deus. E as pessoas, ao olharem para a nossa vida, nós que seguimos o Senhor, dirão assim: obrigado, Deus, obrigado por termos essas pessoas perto de nós. Obrigado porque o Senhor colocou essa pessoa aqui conosco. Obrigado porque o Senhor trouxe para perto de nós essa pessoa que mudou totalmente o contexto da nossa vida, totalmente o contexto da nossa realidade. Então, para nós irmos para o final da nossa aula aqui, nós relembramos que o Sermão do Monte foi dito sim para Jesus. E nós vimos aqui, nós começamos a ver que além de ter sido dito por Jesus, ele é uma ordem para os seus discípulos. Ele tem sim relevância para as nossas vidas no dia de hoje. Ele não é algo dito somente para o passado, mas ele é algo que nós devemos encarnar na nossa vida, porque todo esse ensinamento é a maneira como Jesus deseja que os seus seguidores vivam, não religiosamente, não cultisticamente, no sentido de viver na igreja, de viver em cultos, mas aqui nós abraçamos e começamos a entender o estilo de vida que Jesus deseja que nós, como seus seguidores, vivamos
no dia a dia, experimentando a cada dia, a cada momento, a cada circunstância, a cada enfrentamento, a cada confronto, a cada impacto de existência, os pequenos milagres extraordinários que vão acontecendo na nossa vida, quando nós vemos que nós estamos conseguindo, pela graça, abraçar e viver da forma como Ele deseja que nós vivamos. E nós vimos aqui os primeiros 2 tópicos que separam, que começam a separar o Sermão do Monte. Primeiro, o caráter do cristão, do versículo 3 a 12, que mostra como deve ser a vida de um cristão. E segundo, a influência do cristão no contexto onde ele está, que mostra que a nossa vida não é, o ensinamento de Jesus não é para nós aceitarmos somente no nosso intelecto, somente como um pensamento, somente como uma informação, mas é para nós encarnarmos na nossa vida a ponto de sermos sal que sai do saleiro e salga, a ponto de sermos lâmpada que acesa fica no local mais alto e ilumina todo o quarto, a ponto de ser cidade sobre o monte que ninguém consegue esconder, a ponto de ser homens, mulheres, jovens, crianças e velhos que vivem de tal forma que as pessoas que estão à nossa volta olhem para nós, olhem para você e olhem para mim e digam: Deus, obrigado por ter fulano entre nós. Obrigado por ter ciclano entre nós. Obrigado por essa pessoa fazer parte do nosso meio. Obrigado. E o meu desejo para terminar essa aula é que você possa, ao ter participado dela, ser instigado ainda mais a devorar esse sermão da montanha, e não somente no sentido de ler, mas no sentido de ler e fazer a leitura dele, fazer a leitura da sua vida, a leitura dos seus tempos, a leitura dos seus dias, e desejar encarnar na sua vida, viver tudo que Jesus colocou aqui. E eu termino essa aula dizendo e orando que eu e você possamos ser pessoas que tenham esse caráter de Cristo, e que possamos ser pessoas que influenciam os locais onde nós vivemos, que nós possamos ser de fato aquelas pessoas que sobem ao monte, porque Jesus está no topo do monte, que se assentam em volta de Jesus e param para ouvi-lo, porque sabe que é dele que vem palavras de vida eterna, sabe que é dele que vem palavras que transformam. E terminando aqui, eu quero te deixar um abraço e te incentivar mais uma vez: estude, e não somente estude, viva. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.